Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E agora também estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo passado nós estávamos falando a respeito da dor na alma que muitas pessoas carregam ao longo do tempo. Sim. E também falamos a respeito da pessoa resolver a questão da dor na alma e ter que encarar o novo desafio à frente, né? Das decisões que tomou para mudar a vida. Não quero mais continuar nessa vida, ponto. Vou tomar uma atitude. E depois de tomar essa atitude, nós falamos o quanto as pessoas têm que se desdobrar para manter a escolha, o sofrimento que dá no corpo, para assumir então esse ato de querer a liberdade, de encarar a realidade sozinho. Enquanto nós temos o companheirismo, né, da vida conjugal, nós dividimos, temos um pouco, ou muito, ou nada, mas temos algo. E a partir do momento que decide se partir sozinho, há toda uma jornada de conhecimento e de exploração do mundo novo. E hoje eu fui surpreendida, né? Um casal que para mim, né, seria um exemplo, né? E realmente a gente não conhece o que há entre quatro paredes. Nós não conhecemos. Aparentemente parecia sim ser um casal que vivia feliz, construíram um patrimônio, tiveram filhos e era exemplar. Nunca se ouviu falar de uma discussão de ambos, nunca se ouviu falar de nada. Ela nunca se queixou, ele nunca se queixou, e depois de tantos anos, do nada, ela então decidiu sair pela janela. Na verdade, saiu pela porta. Uma decisão tomada assim bruscamente. Enfim, só resta pedir a Deus que essa saída, né, repentina não traga tanta dor quanto já está trazendo a família, né? Que eu fiquei sabendo que a família ficou muito abalada, que não traga mais dor ainda aos filhos, né? Que isso é inevitável. É inevitável, não há o que fazer. E dor ainda para quem fica, para quem é deixado. É algo que não tem conserto, não tem nada que colhe a dor de uma separação. Mas enfim, a decisão foi tomada e agora só nos resta, né, nós como amigos, ficar então pedindo a Deus que tudo se apazigue, que a paz reine, que apazigue então esse amor entre eles, né, que a guerra acabe e que haja paz. É só isso que a gente deve pedir nesses casos. Não há o que fazer. A partir do momento que a pessoa já tomou a decisão, já o fato de que tudo estava ocorrendo já foi posto às claras, só tem que manter o respeito, né? E o amor ainda tem que prevalecer pelo tempo que permaneceu com a pessoa, ainda tem que haver esse respeito. Mas enfim, as escolhas que nos chocam. Então, gente, na realidade, ninguém sabe o que está entre quatro paredes. Geralmente, quando você vê um casal, você não tem noção de quanto ele pode ser, de repente, grosseiro, né? Ou quanto ela, de repente, pode ser grosseira. Entre quatro paredes, dentro de um teto, debaixo de um teto, há uma convivência que o mundo fora desconhece. Aí fica fácil julgar um e outro por ter saído fora.
temos que ter a maturidade de nos manter afastados e deixar que isso seja só deles. A família tem que respeitar esse ato que ocorreu, embora não aceitando, tem que aceitar. Tem que aceitar, aceitando também uma forma de respeito. É uma forma de fazer com que o outro ou caia na realidade, né? Como eu falei no vídeo passado, às vezes a gente precisa sair, cair na realidade, para então entender que era confortável, era bom, era agradável, mas não demos o valor adequado. Ou sente tão à vontade fora que não quer mais voltar. Então tudo isso é o silêncio que mostra, é o tempo que mostra tudo. É necessário que Deus esteja presente em cada minuto da nossa vida, porque por essas decisões que a gente toma, de repente, aliado pelo instinto, né? Pode muito nos surrar, nos maltratar. E a gente realmente, a gente tem que viver todos os dias como a gente fosse de ferro. Então a gente quer a liberdade a todo custo, eu quero ser livre. Ninguém vai mandar em mim, ninguém vai ficar me cobrando de nada, ninguém então vai ficar apontando o dedo na minha cara, eu sou livre. Sim, temos a liberdade, sim, mas para isso tem muitas pessoas envolvidas. Há um preço muito alto para se pagar quando se quer sair pela porta. Mas como eu falei, estando preparado, né? Bem conversado, em comum acordo, não há briga, não há discussões, e sim entendimento de que já deu. Sabe aquela menina que fala, deu por hoje? Então, é mais ou menos isso daí. Chegar num acordo e falar, deu. Tentamos, fizemos tudo que fosse possível, mas já deu. Aí então silenciem-se para pensar no assunto e o tempo mostra tudo, como eu falei. E a gente mesmo assim continua vivendo como se fosse de ferro. Porque por mais que você saia para viver uma nova jornada, vai ser uma nova jornada com certeza. E esse início é doloroso e depois vem as realidades. Mas tudo na vida é isso, é conhecimento para que a gente possa então se tornar maduro o suficiente com essa aprendizagem que a gente vai tendo. Com esses nossos erros, a gente vai adquirindo uma resistência que faz com que a gente não se pegue mais chorando pelos cantos. A gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo e a gente então pode dar conselhos. Eu passei por isso, passei por aquilo, já vivi essa situação e sei exatamente como funciona. Então você passa a ter um exemplo de que não faço o que eu fiz, ou já passei por isso e sei o que acontece, mas ninguém é igual a ninguém, os acontecimentos do outro não é um acontecimento meu. Então não há o que fazer, não há o que palpitar. Não tem como palpitar, porque cada um pensa do seu jeito. É como nós falamos, né? Não tem como você provar para a mosca, né? Que gosta então de revirar o lixo, de que o mel, né? E ser uma abelha e querer só o mel, só as flores é melhor. Porque a verdade de cada um é dele ou dela, não tem como mudar as coisas. Só o tempo e a vida é que mostra as mudanças para você. Você por si próprio vai vendo as coisas e vai modificando.
Você vê uma pessoa cometendo um erro, você tenta consertar a todo custo. Você fala, você grita, você berra, mas não há o que fazer se não partir da pessoa essa mudança. Se ela por si própria não entender o quanto isso está fazendo mal a ela. Não. E muitas vezes desgasta tanto o companheiro ou a companheira que fica ali então pelejando, né? É por isso que as portas se abrem. Porque há tanto peso só para um, né? Que as pessoas de fora não vê, então fica fácil julgar. Nossa, mas por que isso? Nossa, mas por que aquilo? Aí fica aquele disse-me disse. Porque não é na pele da pessoa. Porque quando não é na pele, né, fica fácil julgar, fica fácil condenar. Ninguém estava lá. Ninguém sabe qual a dor dela, nem qual a dor dele. Então, pensamos o quê? Que nós então somos perfeitos? Não, nós não somos perfeitos. Se hoje nós temos a cabeça diferente, se hoje nós pensamos diferente, é porque já erramos, aprendemos e amadurecemos o suficiente para saber todas as armadilhas que estão à nossa frente. A partir do momento que você já conhece todas as armadilhas, você fica tão esperto que nada te derruba. Vamos começar a analisar as coisas. O financeiro pesa? Pesa. As dificuldades financeiras hoje no mundo estão derrubando os casais. Tanto que fica fácil abrir as janelinhas e ficar vendo lá fora e achar que lá fora é melhor. Esse é um outro segundo ponto. Não estou falando aqui da dor na alma, que nós falamos ontem, né? Que a pessoa convive muito tempo querendo uma outra pessoa e aí fica com aquele relacionamento, com aquela coisa dentro de si, a dor na alma. Aí ela sai para fora para viver esse amor e às vezes a aventura é tão grande que para iniciar do início tudo, né? Passa a ser o cansaço do corpo, né? Enfim, nós falamos disso ontem. E hoje eu estou dizendo que uma das coisas que mais faz com que as janelas e portas se abram é a falta do dinheiro. A falta do dinheiro começa a ter a pressão psicológica em cima dos dois. Dos filhos, as cobranças em cima do cansaço físico, de que um faz isso, o outro não faz aquilo, e aí passa a ter as intrigas. É muito difícil fazer com que um casal que está iniciando entenda esse processo, que tudo tem que ser dividido, para não pesar nada para um nem para o outro, para não haver reclamações. Porque se o outro não reclama de nada, é porque uma das partes faz de um tudo para que a pessoa se sinta bem. Aí você fala, nossa, mas ele não fala nada de mal de você, ou ela não fala nada de mal de você. Mas aí uma das partes está cansada ou cansado de carregar o outro nas costas. Tanto da parte financeira, né, como da parte do todo, da casa, de um todo. E isso faz com que as janelas e as portas se abram mesmo, porque as dificuldades é tão grande já. De repente, algumas dessas pessoas já está com aquela dor no coração ali, a dor na alma, e ainda surge essa dificuldade da vida em comum, de sustentar o lar, de manter tudo em ordem, que acaba que a pessoa se cansa, acaba ficando exaustivo. Outros já vivem uma vida confortável financeiramente, né? Mas quer se aventurar para ter mais prazer, para ter mais, não sei mais o que, algo diferente, algo a mais. E aí também surge essa vontade de que tudo que tem ainda não é suficiente.
falta ainda aquela aventura, aquela coisa diferente. Então esses erros da nossa falta de maturidade é que nos coloca em situações complicadas na vida. Embora que quando você quer manter isso tudo funcionando, você realmente se torna uma máquina. Uma máquina que às vezes você precisa deixar um pouco o seu sentimento do lado para entender que a sua responsabilidade no fato de que você tem que ter disciplina. Não dá para falar tudo que se pensa, tem que ter cuidado. Tem que sentar, conversar, o diálogo é muito importante, é fundamental. Mas compreender que nem todo mundo está disposto a ouvir conselhos. Muitas vezes é como nós éramos pequenos, né? Precisamos apanhar para aprender. É bem desse jeito. Então a gente senta confortavelmente na nossa cadeira ou na nossa poltrona e espere o processo do outro. Sem se exaltar, sem se estressar, deixa. Há um tempo para todas as coisas. E não é por isso que a gente vai se matar antes, não é? A gente tem que aguardar. Deixa o processo dele ou dela. Se você está disposto a continuar nesse relacionamento, deixa o tempo. O tempo se encarrega de muita coisa. Ele amadurece as pessoas. Fica com Deus. Eu aguardo vocês aqui amanhã.